Olá, Felipe. Olá, Alexandre. Olá, Lênia. Tudo Olá, bem? Alexandre. Tudo bem? Boa noite. Boa noite a você e a todos que estão acompanhando aí nosso bate-papo. Sejam bem-vindos. Sejam muitíssimo bem-vindos. O pessoal está chegando. George também já está chegando. Como dizem, né? Está indo passar um perfume para fazer uma live. Olá, Pati. Muito bom, muito bom. É, Boa noite, Pati. Como é que tá a Cruzeiro aí, Alexandre? tá frio, Gabriel. Hoje, Tamo junto. 14 graus, né, Paty? 14 Aqui também. graus de manhã, tá muito frio, Gabriel. Nossa, o volante do carro tá gelado, chave gelada, tudo gelado. Nossa Senhora, então tá parecido com isso daqui. Boa noite, Alexandre, de Portugal, Boa pessoal aqui noite, presente. Seu Pará. Xará, seu Xará, aí, ó, coisa boa. Boa, boa. Olá, Tânia, seja muitíssimo bem-vinda. Tânia, nossa fiel escudeira, sempre está aí nos acompanhando, Sempre, né? sempre. Isso é verdade. Eu Ótimo. participava lá nas aulas de História da Literatura, quando eu ministrava aulas a eles. E, nossa, e ia, né? Começava a falar do Tribunal de Osíris, e a coisa se Ó, estendia pela mitologia egípcia. Quando terminava, a gente já estava na mitologia afro-brasileira. boa. Olá, doutor Rodrigo Binder, tá lá em Camboriú, tá nos assistindo aí. Bom Olá, dia, Olha, Jorge. bom dia, passar um Alexandre. perfume aí. Eu passei Não, um boa perfume noite. aqui também. Ei, Jorge, a gente estava Oi. comentando que você estava demorando, que você estava passando um perfume para fazer a live. Eu tava tomando banho pra fazer live. Vai fazer live fedendo? Um desrespeito com Pegar os uma nossos ouvintes. Pois é, Alexandre. Estamos por aqui, isso aí. A gente está vendo, Luiz Eduardo Magalhães também está aqui presente. Karen, um grande abraço, ótimo, pessoal do oeste da Bahia, pessoal chegando. bancada de Luiz Eduardo, Karen Danzi, amiga. Aí, Amiga. Olá, José Cristiano, ex-aluno, Cristiano. boa. Tem um fator psicológico importante ir para a live ajeitada. O Rodrigo Mulherada usa já o filtro que tem aqui. Isso aqui não é blush, não. Então, não precisa ter muito problema. Agora, o homem não tem filtro para o homem, né? Tem que tomar A banho gente tá de mesmo. filtro, eu e o Alexandre. Filtro de feios. Alexandre. É um Filtro de filtro bárbaros, né? Eu de vou querer, barba, da minha barba aqui por eu vou fazer, é deixar, meio vou deixar estranho. essa barba aí que nem Dom Pedro II. Você tá igualzinho Dom Pedro II. A ideia é ficar Barba de igual um viking, Alexandre. respeito. O cabelo já tá caindo aqui, ó, já tá começando, ó. Aí a barba aqui fica igual um viking mesmo. É verdade que quando falta o cabelo tem que sobrar em barba. A ideia é essa, compensar em algum canto. A Mas não é Tainara, cabeça com esse querida. nosso cabelo, não. Você não vai para frente, não, viu, Jorge? Só vai para Vai pra trás. trás, né? E a nossa família tem, né, Alexandre, essa entrada, né? Até eu É que sou mulher normal, tenho essa entrada aqui. Eu só normal. não Mas, raspei a minha cabeça de gilete para ficar que nem um sacerdote egípcio, porque a minha mulher me ameaçou de divórcio, né? nossa, aí. E valor até mais, o juízo de valor negativo falou que eu ia ser capturado pelo manicômio aí na rua. Mas eu sempre tenho vontade de raspar assim, sabe? E um dia, num frenesi dionisíaco, colocar uma roupagem de samambaia e sair tocando a flauta inca pro meio da rua. Nossa, Alexandre. Um dia eu Vão vou te fazer isso. internar. Vão te internar, Alexandre. Por isso que o povo Ah, fazia esses rituais lá na floresta, né, Jorge? Ficava todo mundo ali É, amocosado lá na floresta, né? com certeza quieto no meio do mato. boa, boa. Pessoal, sejam muito bem-vindos. Nós estamos aqui dando início ao nosso ciclo de palestras. Nós estamos na nossa segunda palestra de mito, literatura e direito, né? Diálogos em busca da dignidade da pessoa humana,
por meio das narrativas da sabedoria universal. E hoje nós vamos tratar de temas que são muito caros a todos nós. Independentemente da formação de cada um que está aqui nos assistindo, é um tema muito interessante, que vai se subdividir como um leque. Nós vamos fazer algumas passagens sobre o Sermão do Bom Ladrão, de Padre Antônio Vieira, literatura e lucidez, a manifestação da arte, a arte como forma de conhecimento, literatura como engenho e arte, um olhar atemporal sobre as questões humanas. E eu passo aqui a palavra aos doutores Alexandre Gonçalves Pereira, Jorge Elias Gonçalves Pereira. O sobrenome não é coincidência, somos todos aqui parentes, aqui tem um nepotismo mesmo. E, por favor, não sei com quem começou, não posso falar, vou privilegiar aqui, vai falar que é mais nepotismo. Tira aí para o ímpar. Jogue duro, Alexandre, pode começar. E tanto faz. Os mais velhos abrem a porteira. Então, pela ordem cronológica, né? Antiguidade. Eu gostaria de agradecer a Gabriela, viu, Gabriela? Que você me tem numa conta muito mais alta do que realmente eu sou merecedor. Também gostaria de agradecer ao Jorge Elias, promotor na Bahia, meu primo, meu irmão de alma, assim como a Gabriela, pessoas muito queridas, eles sabem disso, que não é força de retórica, e um grande pensador e uma grande pensadora do direito, esses irmãos, né? São os irmãos 20, não, os irmãos 200, né? E agradecer a todos vocês que estão conosco, pedir licença para usar a liberdade de pensamento. Se alguma coisa que eu vier a falar que venha de antemão já me desculpo, né? Porque a literatura, ela é desestruturante. A literatura não é um discurso cativo para agradar a todos. Sobretudo a grande literatura. Quando é a grande literatura, ela tem um potencial de desagradar o senso comum gigantesco. Por isso que muitos autores, Gabriela e Jorge, levam 200, 300 anos para serem reconhecidos como grandes autores. Em 1580, Luís Vaz de Camões morria em Portugal na mais completa indigência. Na mais completa indigência. Cervantes também morreu na mais completa indigência. Os nossos escritores brasileiros, eu não preciso nem enumerar, são Cruz e Souza, eu vou falar o exemplo mais emblemático. Cruz e Souza, considerado o poeta o príncipe dos poetas simbolistas, ele foi trasladado numa carroça de lixo, o cadáver dele. Entendeu? Isso é o retrato como essas grandes mentes são tratadas, e não é uma questão de peculiaridade só brasileira, não, é universal, porque eles estão muito além do seu tempo. E cabe a nós a árdua missão, quando nós vamos falar de literatura, assumirmos o risco de desagradar muita gente que ouve, mas não pelo nosso próprio discurso. Quisera eu ter a autoria daquilo que eu vou falar, uma autoria de Vieira, né, Jorge? Nossa, se eu fosse um padre Vieira, meu Deus do céu, Guimarães Costa. Eu sou apenas um facilitador daquilo que leio, mas a grande obra espera por ser lida por todos vocês que estão nos acompanhando. Vocês não vão, em momento algum, se arrepender. Ele é uma grande obra. Porque a sua vida, como o próprio Camões coloca no seu canto épico, a sua vida vai se dilatando de experiências. Como Camões coloca, vou parafrasear, para ir da lei da morte se libertando, né? Cantando e vou espalhar para toda parte, se há tanto não me faltar engenho e arte. É sobre esse engenho e arte que eu gostaria de falar, né, de literatura e conversar com vocês. Agora eu vou passar para o Jorge. Então, boa noite a todos, né? Faço aqui das palavras do Alexandre as minhas, é uma honra estar nesse bate-papo aqui com vocês. O Alexandre é um irmão de alma, uma pessoa que eu admiro muito. E como eu falei na live que nós tivemos há 15 dias, né? Ou semana passada, acho que foram 15 dias. Uma semana. Ano passado, nós tivemos na semana passada. Isso aqui é muito mais um bate-papo, é um ambiente para que a gente possa trocar ideias, para que a gente possa pensar
de maneira um pouco diferente do que o senso comum se apresenta, né? É uma forma como o próprio Abinage é disruptivo, né? É sair do senso comum, a gente buscar linhas de raciocínio contra-intuitivas, inclusive, porque a realidade assim o pede. Tenho lido ultimamente muito sobre cultura, sobre ciclos culturais, sobre ciclos de era, inclusive, e a gente está num momento de crise, Como todo ciclo, né? Existe ciclos na vida, existem ciclos culturais e ciclos, inclusive, de era. A gente está passando, no mínimo, por um fim de um ciclo cultural, né? Que é o fim do ciclo cultural do cristianismo, né? Isso dentro da minha percepção. E em momentos de crise, exige-se das pessoas um pensamento muito atento. É um pensamento muito atento com relação à própria forma de enxergar o mundo e de perceber a si próprio, né? Porque a forma como vemos o mundo é a forma como nos percebemos, né? Diz muito sobre nós mesmos, a forma como nós enxergamos o mundo. Então, essa conversa entre nós, esse bate-papo sobre literatura, sobre arte, sobre as formas de expressão da cultura, é muito mais uma conversa para que a gente comece a perceber o mundo de uma forma diferente, comece a perceber a nossa vida de uma forma diferente, dando continuidade à questão simbólica, à questão mitológica da palestra passada, né? Então, todos os ouvintes, aí, todos queridos amigos, estão convidados também a participar para que a gente possa construir um pensamento, construir uma linha de raciocínio crítica e muito mais autoconsciente de si próprio e autoconsciente da existência da vida que nos cerca. E nada mais simbólico, digamos assim, do que a arte, essa expressão de beleza, né? Nada mais oportuno do que literatura, né? A expressão do ser humano nas suas múltiplas formas, a expressão das eras, a expressão dos medos, a expressão do porvir, a expressão, inclusive, do passado que nos foi legado e que muitas vezes é desprezado. Então, e um legado também, como iremos citar hoje, de Padre Antônio Vieira, né? Apenas um dos sermões que vamos tecer alguns comentários. Fechando com relação à minha primeira intervenção com o Padre Antônio Vieira, conversava com o Alexandre hoje na parte da manhã. Fazia muitos anos que eu não li o Sermão do Bom Ladrão, já li na época de faculdade. Parece que caiu. Estão me ouvindo? Eu estou ouvindo. Estou ouvindo. Aqui. Congelou a imagem. O Sermão do Bom Ladrão é muito rico em simbologia, muito rico na percepção em si de tudo aquilo que a gente está falando. O Sermão do Bom Ladrão, de Padre Antônio Vieira, fala desde a legitimidade do poder estatal até a legitimidade do poder punitivo estatal, necessidade de punir, poder econômico. É uma quantidade gigantesca, né, Alexandre? A gente estava conversando de temas tratados em um sermão de 17 páginas. É incrível como o Padre Antônio Vieira conseguiu, em 17 páginas, colocar uma quantidade tão grande de elementos para entendermos a realidade hoje, século XXI, escrito alguns séculos atrás, e é uma leitura imprescindível para entendermos a nossa realidade de hoje. Então, por isso que é importante, a arte é importante, a literatura, para compreendermos a vida e, por conseguinte, compreendermos a nós mesmos nesse grande mistério aí, que é a existência neste plano. Boa. Exatamente. Eu gostaria de pontuar aqui com vocês dois, e gostaria de passar a palavra para o Alexandre, para iniciarmos, o que vocês acham da sugestão de nós primeiro introduzirmos a ideia do sermão do bom ladrão e dali ir retirando elementos da arte, elementos da literatura e debatermos a arte, a literatura, mas com esse pano de fundo. O que vocês acham? Eu acho a ideia boa, muito boa, né? Vou pedir licença até para complementá-la. Eu vou fazer uma breve
consideração sobre os tópicos anteriores, né? Mas eu estava pensando mesmo, Gabi, de começar de baixo para cima, do sermão do bom ladrão para deduzir, né? No raciocínio indutivo, ia do concreto para o abstrato, né? Boa. Mas, assim, eu tenho uma dificuldade, dizem que é o uso do cachorro que entorta a boca. E o meu raciocínio ele é dedutivo, eu vou sempre do genérico, um pirâmide invertido, o concreto. Porque os anos de docência, eu percebi, não sei se me ensinaram, mas eu percebi que dava certo. Às vezes você fazer uma contextualização histórica para situar, né, o leitor. Boa. Eu acho que muitos conhecem Padre Vieira, porque até é obrigatório do programa da educação básica, do ensino fundamental, ensino médio, né? Alguns sermões, como os da 60ª, durante muitos anos foram cobrados. Acho que deu uma travada aí. Deixa eu dar uma... Voltou. E a sua afilhada que tocou o telefone. Vocês me perdoam. Belezinha. Não, Perdoado, né? a Clara pode ela tudo. não escutou que eu estou em live, ela vai ligar de novo, eu vou desligar na cara dela de novo. Tadinho. Mas o sermão da 60ª já foi cobrado em alguns vestibulares, né, durante alguns anos. Hoje a minha pegada hoje é mais mentoria para a OAB, a aula em faculdade eu não estou mais dando na língua portuguesa, porque eu dava aula de literatura e redação para vestibular, né? Você sabe disso, uns 20 anos eu militei nessa frente. Pois bem. E também, Gabriela, em acréscimo, lembrar, a gente estava conversando, né? Para abrir um espaço para os nossos companheiros, nossos amigos, formularem perguntas, participarem, fazerem intervenções, né? Para a gente tentar tornar esse ambiente o mais dialético possível, né? Porque existem limitações, não sei se vocês sentem isso, limitações dessas novas tecnologias, né? Fazendo tudo muito novo, né? O webinário, aqui na nossa própria casa se torna um estúdio, né? Então é tudo muito inicial. Isso é um cenário que é pré-pandêmico, mas a pandemia acelerou ao infinito, então nós tivemos que nos adaptar, né? Pois bem, vamos fazer assim, eu vou ser rapidinho, vou fazer breve aqui um comentário. Vamos lá. Literatura como engenho e arte, um olhar atemporal sobre as questões humanas. Gente, literatura, a conversa passada, ela está, epistemologicamente falando, ela se encontra numa das espécies do conhecimento humano, que é o conhecimento artístico. Tá? O conhecimento artístico não se resume em literatura, é música, é cinema, é dança, é escultura, é arquitetura e assim por diante, né? E as novas expressões de arte digital, né? De arte digital e muitas categorias artísticas que vão ser incorporadas diante dessa revolução tecnológica que nós estamos presenciando já do início da década de 90, com a popularização dos computadores pessoais, né? E a banda larga. Vocês lembram como era difícil carregar a internet? Nossa, era uma coisa. E a tendência é as coisas se tornarem cada vez mais inacreditáveis. É um processo que não tem volta. Então, nós temos que, podemos acreditar, podem os senhores acreditar, que novas expressões de manifestação artística surgirão. Porque dos conhecimentos, o mais criativo é a arte. É a arte que alimenta a criatividade da ciência, é a arte que alimenta a criatividade do direito, é a arte que alimenta a criatividade da religião, né, do imaginário religioso. Temos a Capela Sistina, temos as esculturas barroco, clássicas, neoclássico, rococó, né, da liturgia católica, da liturgia anglicana e dos templos budistas, enfim, de todas as religiões. Então, literatura, como engenho em arte. Então, a literatura é um conhecimento, mas não é um conhecimento, ao contrário do que durante muito tempo se acreditou na Grécia Antiga. Platão defendia a ideia de que o poeta ele não tem mérito nenhum, ele é um camarada suscetível a uma possessão das musas, ele era um possuído pelas musas, como um médium, né? E naquele momento de transe ele produzia suas obras poéticas, os seus poemas, as suas tragédias, as suas peças teatrais.
Durante muito tempo, Platão foi voz assim, unânime no mundo antigo, e Platão vê com olhos muito desconfiados a figura do artista. Porque na República Platônica, a República de Platão, ele expulsa os poetas. Ele fala que o poeta é persona não grata, porque ele é um desequilibrado, ele não se sujeita à regra. A única regra a qual ele se sujeita é a regra da inspiração das musas, dos deuses. Ele é um possuído. E um possuído, a lei dos deuses é diferente da lei dos homens, porque ela está muito além. Então, é um elemento desagregador. Né? Desagregador. Essa crítica, os senhores vão encontrar num diálogo de Platão chamado Ion, do Ion mesmo, Ion, em que ele vai falar que o poeta é um inspirado, um possuído, um tomado pelas musas, e, portanto, não há de se esperar do poeta aquilo que o Estado espera dos seus concidadãos, que é a disciplina, que é a hierarquia, e a República Platônica era uma república imaginada como uma sociedade estratificada, de castas, né? Existiam os sábios, né? Os 7 reis sábios, os filósofos, os guerreiros e os trabalhadores, os camponeses, os artesãos, os trabalhadores. Então, ela era quem era guerreiro, quem era estratificado. Só que se uma criança nascesse com propensões às artes manuais, ela ia ser uma artesã, ia ser um agricultor, né? Não era uma questão de estamento medieval, não é isso que eu estou falando. A República Platônica, o ideal de uma república, é que cada qual ocupasse o seu quadrado de acordo com a sua propensão de nascença, né? Só que preocupava Platão a presença de poeta na República Platônica, porque dava mau exemplo. Exemplo, quando o Homero trazia para a juventude ateniense a Ilíada e a Odisseia, na Ilíada e Odisseia tem cenas de canibalismo, tem cenas de homicídio, tem cenas de incesto, tem cenas de estupro, isso tudo não era adequado numa educação, na paideia grega, paideia educação grega pensada com Platão. Aí vem um discípulo de Platão, Aristóteles, que divergiu do mestre, ele falou assim, não, espera, pelo contrário, eu concordo que o poeta é um inspirado, tem engenho. O prefixo em é o mesmo que o in, que é dentro, em. Gênios. E o poeta, ele tem um engenho, ele tem dentro dele um gênio, um Deus. Por isso que o entusiasmo, a palavra theos, entusiasta, é aquele que tem um Deus dentro de si. Fale com entusiasmo, em theos. E o engenho é um engenho, uma musa dentro de si, ou uma divindade dentro de si, um ser sobrenatural que tutela as artes. Porém, também tem arte. O trabalho artístico, ele é pensado, ele é aprendido, ele é ensinado, ele é calculado, ele é metrificado, ele tem técnica. Então, Aristóteles traz para a discussão que a arte não é uma, recebi o santo, né, no santo na forma popular de falar, recebi um espírito, né, com todo o respeito. Eu tenho que ser muito cauteloso. Às vezes eu falo recebi um santo, as pessoas pensam que eu estou debochando das religiões de matriz africana, e jamais faria isso, até porque eu tenho muita simpatia por tais religiões, vocês sabem, né? Recebi um espírito, era tomado. Aristóteles falou, não é só isso, Cristo. Cristo não, ele não falava Cristo, que não existia. Não é só isso. Existe muito trabalho do poeta. Existe muito. Eu falei isso numa aula, o aluno falou, mas Cristo não existia. Eu falei, você está certo. 10 para você. Não, você é 10. Eu distribuía 10, porque eu acho que a aula, o mais legal da aula é a participação do aluno. Eu queria que vocês participassem também. Então, Aristóteles põe a arte na sua obra poética num estatuto de domínio do humano. Ela deixa de ser 100% do sobrenatural e passa a ter o humanismo. Tanto é que lá no classicismo, na Renascença, a recuperação das artes é a recuperação da dignidade humana. Por isso que nós pensamos, né, Gabriel Jorge?
a dignidade humana por meio do filtro da arte, por meio da ótica e da leitura literária, que é uma expressão do conhecimento artístico, e traz o conteúdo que as normas jurídicas dos países civilizados tanto desejam, a dignidade da pessoa humana, que é um termo dignidade, é um termo plurívoco, tem muitas acepções, né? Muitas acepções, e ainda mais na locução da pessoa humana, tem muitas maiores possibilidades de semânticas. Então, a literatura como uma forma de trabalho e de inspiração, sim, tá? Não vamos negar que há pessoas que nascem com talento para diversas coisas. Cada um tem o seu dom, né? Todo mundo tem um dom. Não tem ninguém desprovido de dom. Todo mundo, na minha humilde concepção, todo mundo tem um Deus na sua essência. Somos a imagem e semelhança de Deus mesmo. Assim eu acredito, tá? Não estou falando de um Deus antropomorfizado, não estou falando nem de um Deus de religião. Estou falando de um Deus de religiosidade, que seria um assunto legal para explicar depois para o pessoal qual a diferença de religião e religiosidade em outro momento, que não é agora, né? Todavia, não basta o indivíduo ser inspirado se ele não trabalhar, se ele não transpirar, você entendeu? E esse é o mérito que se rouba do grande artista. Ela fala, o cara nasceu, o sujeito nasceu inspirado. Bom, espera lá. Quantos livros ele estudou, quantos livros ele leu? Por isso que o sermão da Sexagésima, o sermão do Bom Ladrão, de Padre Vieira, quem for ler, ou quaisquer dos 200 sermões de Vieira, em 15 volumes, ele tem muitas referências a Sêneca, a Cícero, a Platão, a Aristóteles, Diógenes. A Diógenes, né? Ele cita Diógenes. Ele tem um conhecimento gigantesco, né, Jorge? É gigantesco. Né? É uma coisa que não tem cabimento. Parece que não é humano. E vocês pensem o seguinte, Padre Vieira, agora eu já estou para a segunda parte, contando o contexto histórico que ele veio, né? Da manifestação da arte, já falei, literatura e lucidez. Vou falar da lucidez. Padre Vieira veio para o Brasil em 1606. Ele nasceu em Lisboa, ele é português, tá? Ele é português. Os livros aqui puxam a sardinha do nosso lado, ele é um autor brasileiro, tal. Não, o correto é falar que ele é luso-brasileiro, porque uma vertente da temática dele trata de questões coloniais, mas ainda não havia uma consciência de uma pátria, de um nativismo, de uma nacionalidade, certo? Não havia. Era colônia e Portugal, né? Mas ele trata de assuntos locais, da cor local, de assuntos inerentes à colônia, que futuramente viria a ser uma nação, a nação brasileira. Mas também Vieira fala de assuntos portugueses, como o sebastianismo, como a vinda do rei salvífico, personificado no rei Dom João IV, que seria, na concepção de Vieira, a reencarnação do Dom Sebastião, morto em 1578 na Batalha de Alcácer Quibir, Marrocos, norte da África, né? E olhe só a cronologia. 1580, Portugal cai sob o domínio espanhol, por uma questão sucessória. Dom Sebastião falece, desaparece. Dom Henrique o sucede, que é o tio de Dom Sebastião. Ele era um cardeal, não tinha filhos, né? Pelo menos que se conhece ou reconhecidos, porque é impossível se reconhecer filho de um clérigo. Posteriormente à morte de Dom Henrique, 2 anos após, assume o parente mais próximo, que é Filipe II da Espanha, em 1580. E Portugal é anexado à Espanha, num momento histórico conhecido como União Ibérica. E a União Ibérica vai até o ano de 1640, quando volta a Portugal a ter um rei português, Dom João IV. Certo? Então, esse é o período barroco, é o período, George e Gabriela e todos, que a gente está vivendo agora, um período de crise, sabe? Aquele período de crise. Portugal não era um país, mas também não era um fundo de quintal da Espanha. Portugal também não tinha autonomia, mas também tinha que ter poder de império na colônia. Então estava tudo junto e misturado, muita crise mesmo, as guerras advindas da cisão da cristandade ocidental, Martinho Lutero, 1517, tá? Eu estou falando Martinho Lutero. A Igreja Católica subestimou o luteranismo
e só vai reagir na Contra-Reforma em 1545, no Concílio de Trento. O Concílio de Trento vai de 1545 a 1566. E o que o Concílio de Trento falou? Para combater o protestantismo, nós vamos criar a Companhia de Jesus, vem o jesuitismo, vamos instituir o Index Librorum Prohibitorum, o índice dos livros proibidos, e vamos reviver a Inquisição. Entendeu? Porque a Companhia de Jesus é o projeto pedagógico do catolicismo barroco. O medo era que os indígenas da América fossem cooptados pela religião protestante. Certo? Esse era o medo. Imagina o Brasil com 6 milhões de indígenas na faixa do litoral, todos protestantes. Jamais haveria a colônia portuguesa no Brasil. Então, os jesuítas foram não só para o Brasil, os jesuítas foram para a Índia, foram para a China, foram para o Japão, levar a palavra de Cristo, levar a ideologia católica, e vamos falar aqui do catolicismo português, ou do catolicismo ibérico, né? Hispano-português, a Península Ibérica, Espanha e Portugal. E nesse contexto vem este homem, Vieira, que vem ao Brasil aos 6 anos, depois ele entra no CIM, no Colégio Jesuíta da Bahia, tá? De Salvador. Demora tempo para ele se ordenar a padre, foi só em 1635, se não me falha a memória, e demorou um tempão. Ele era tido e havido como um aluno medíocre. Ainda tem salvação do pessoal, hein? Ele era medíocre. Ele sofria, não estou brincando, eu estou tentando ludicizar, mas a verdade é que ele sofria bullying como aluno medíocre. Ele entrou, a bibliografia traz letras garrafais, aluno medíocre. Até que ele é acometido por uma febre tropical, entra em coma, fica 2 semanas em coma, e quando retoma do coma, alguma coisa estranha acontece. Ele começa a aprender muito rápido, em pouquíssimo tempo ele se tornou mestre dos seus mestres, em oratória, em retórica. E em 1640, quando Portugal volta ao domínio, a ter um rei português, Dom João IV, ele vai na comitiva de Dom João IV, recebeu o rei, né? E se torna logo de cara, pela inteligência dele, pela oratória, da capacidade de falar, ele se torna conselheiro do rei Dom João IV. E ali ele se torna o grande orador barroco, não só de Dom João IV, inclusive da corte de Cristina da Suécia, que era o barroco italiano. Você entendeu? O barroco italiano, ele tem influência no barroco italiano. E ele se torna um grande embaixador. Ele é delegado em Haia, na Alemanha, na Inglaterra, na França. Ele se torna um poliglota, ele se torna um gigante.